Na primeira vez que despertou seu talento, deu um tapa na cara da beldade da escola. Aquela suposta garota prodígio tinha acabado de despertar um mago de fogo 3S de alto nível, fazendo com que os próprios céus reagissem. Mas quando chegou a sua vez, ele despertou como um conjurador proibido 3S, invocando um dragão divino dos céus. Mesmo assim, a turma inteira caiu na gargalhada. Por quê? Porque conjuradores proibidos queimam sua própria força vital para lançar feitiços. Aos olhos de todos, não passava de uma aula de suicídio glorificada. Mas ele apenas sorriu, sem se importar com a zombaria. Uma vida curta? Que importância isso tem quando ele é literalmente imortal? Naquele momento, nas profundezas do mercado negro subterrâneo da cidade Xing, o homem entrou em uma loja de órgãos e disse calmamente: "Estou aqui para vender meu rim restante." E um olho. O dono o encarou. "Garoto, você está falando sério? Nos últimos 6 meses, você já vendeu um rim, seu baço, sua vesícula biliar, parte da sua masculinidade, 1/3 do seu fígado e metade dos seus intestinos. Venda mais um pouco e você terá talvez 2 dias de vida." O homem baixou os olhos. "Não importa se isso significa salvar minha irmãzinha doente. Eu daria tudo, até a minha vida." Então o traficante não hesitou. Lâmina para cima, lâmina para baixo. Mais um órgão inútil perdido. Minutos depois, o homem saiu cambaleando do mercado negro. Fraco e pálido, ele entrou em um beco deserto, certificou-se de que não estava sendo seguido e ativou sua habilidade de regeneração. Sua córnea cresceu instantaneamente. Até mesmo um rim recém-removido retornou num piscar de olhos. Olhando para o maço de dinheiro em sua mão, ele sorriu. $3.000 adicionados ao estoque. Finalmente, o suficiente para a cerimônia de transferência de classe. Enquanto jogava fora as bandagens ensanguentadas e saía correndo, ele murmurou com um sorriso irônico: "Uma irmã moribunda, uma mãe com doença terminal, e vocês, idiotas, realmente acreditam nisso. O nome desse homem é Ye Lin, um transmigrante de outro mundo, um órfão de sangue puro. Ele nunca teve uma família para salvar, para começo de conversa. Em um mundo em que vive, infestado de demônios e feras, repleto de masmorras mortais e sistemas de despertar. Como órfão, sobreviver era difícil, até que ele descobriu sua habilidade única: regeneração acelerada. Não importava o quão gravemente ele estivesse ferido, mesmo sem membros ou órgãos, seu corpo se recuperava completamente em minutos. Então, ele começou a lucrar consigo mesmo, vendendo seus órgãos e regenerando-os repetidamente. Eventualmente, ele juntou 100 mil, o suficiente para pagar a cerimônia de transferência de classe, pois somente por meio dela ele poderia despertar uma habilidade adequada. Só então ele se tornaria forte o suficiente para sobreviver neste mundo brutal e infestado de monstros e proteger as coisas que importavam. E hoje era o dia. Sua tão esperada transferência de classe finalmente havia chegado. Assim que ele chegou, 3 garotas sussurraram: "Hã? Yelin, ele não é aquele cara falido? O que ele está fazendo aqui?" Yelin ligou o som daquela performance digna de um Oscar. "Professor Wong, eu não tive escolha. Peguei um empréstimo só para assistir." A turma ficou boquiaberta. Se ele acabasse em uma turma de merda, teria que trabalhar a vida toda só para pagar a conta. Até a professora parecia preocupada, mas ainda assim lhe deu um tapinha no ombro. Então dê o seu melhor. "Yelin, tente conseguir uma turma com potencial real." Logo, a cerimônia de transferência de turma começou oficialmente. O diretor se adiantou e chamou: "Próximo aluno, dê um passo à frente." O próximo era Gao Yu, da 5ª série, um aluno de uma família em dificuldades. Sob a orientação do diretor, ele lentamente colocou a mão sobre a pedra do despertar. Momentos depois, veio o anúncio. Gao Yu despertou uma classe vitalícia de nível A, criador de aves. A sala imediatamente explodiu em murmúrios. "Criador de aves? Sério? O humano vai passar o resto da vida criando patos?" O diretor tentou apaziguar as coisas. "Não desanime, não existem classes inúteis, só existem aqueles que não tentam." Então veio o próximo candidato, uma garota de uma beleza estonteante. A multidão explodiu em aplausos. Até o diretor parecia esperançoso. Jouga dera o seu melhor. Assim que sua mão tocou a pedra do despertar, um raio de luz ofuscante disparou para o céu. Uma enorme fênix de fogo emergiu das chamas, planando acima da cerimônia. O diretor ficou atordoado. Uma maga de fogo nível SSS. O nome da Academia Xingcheng finalmente ressurgirá. Os alunos na multidão ficaram sem palavras. Nem estamos mais no mesmo nível. Yelin olhou para a cena murmurando:
Um mago de fogo nível SSS. Esse tipo de poder poderia esmagar exércitos inteiros. Garotinha sortuda. O diretor se adiantou, com um tom sério. Isso é muito importante para a academia. Jouga, vamos organizar um programa de treinamento especial para você. Então foi a vez de Yelin se apresentar. Sussurros percorreram a multidão. Espera aí! Não é o Yelin! O cara falido! Você não ouviu? Ele fez um empréstimo estudantil só para estar aqui. Yelin sorriu para si mesmo. Você acha que estou aqui só para ser seu trampolim? Pense de novo. Chegou a hora. Vou continuar fraco e sobreviver ou me levantar e reescrever meu destino? Vamos descobrir. Ele colocou as duas mãos na pedra do despertar. De repente, o céu rugiu. Trovões estalaram e nuvens se abriram quando um colossal dragão de relâmpagos desceu dos céus, rugindo enquanto se lançava em direção a Yelin. Ele se chocou contra sua testa e desapareceu dentro dele, envolvendo seu corpo em uma luz divina radiante. Um poder aterrorizante explodiu de dentro, sacudindo o chão sob ele. A arena inteira congelou. Aquele nível de peso energético? Ele estaria despertando outra classe de nível SSS? Yelin ficou ali, sem entender, ainda sem saber qual classe havia despertado. Então, o diretor gritou, animado. Yelin, você despertou uma classe de batalha. Conjurador proibido de nível SSS. Hoje, você traz honra à Academia Qingcheng. Amanhã, teremos orgulho de chamá-lo de nosso. Mas então, o diretor congelou. Espere, conjurador proibido. Você está falando sério? Essa é uma classe de maldição da morte de nível SSS. A multidão inteira explodiu em gargalhadas. Haha, um conjurador proibido? Não é aquela classe em que você queima sua força vital para lançar feitiços? Ninguém com essa classe jamais viveu além dos 25 anos. É uma sentença de morte ambulante. Jouga, que estava pensando em cumprimentar seu colega de classe SSS, perdeu o interesse instantaneamente e desviou o olhar. Mas Yelin não se mexeu. Permaneceu em silêncio, inexpressivo. O diretor deu um passo à frente, desajeitado, tentando confortá-lo. Yelin, não perca as esperanças. É melhor brilhar e desaparecer rapidamente do que se esvair na mediocridade. Yelin voltou à apresentação. Obrigada, diretor. Mesmo que eu viva apenas 25 anos, brilharei intensamente por esta escola. O diretor, tocado por sua determinação, ofereceu-se imediatamente. Eu mesmo criarei um plano de treinamento personalizado para você. Mas por dentro, Yelin sorria friamente. E daí se os conjuradores proibidos morrem jovens? Isso não tem nada a ver com alguém que literalmente não pode morrer. Quando a cerimônia terminou, Yelin foi embora como se nada tivesse acontecido, indo para casa descansar. Apenas mais um aluno comum. Por enquanto, quando Yelin estava saindo, ouviu alguém chamar. Era Jouga. Ela se ofereceu para se juntar a ele. Conjuradores proibidos morrem mais rápido quanto mais lutam, disse ela. Somos colegas de classe. Não quero ver você morrer tão cedo. Mas Yelin recusou sem hesitar, dizendo que não podia arriscar que ninguém se aproximasse. Ele tinha muito a esconder. Jouga revira os olhos e vai embora. Algumas pessoas simplesmente nascem para morrer cedo, eu acho. Yelin estranhou a atitude dela, mas não se preocupou. Ele simplesmente continuou indo para casa. Foi quando um grupo de estudantes bloqueou seu caminho. O líder zombou. Todos sabem que Jouga pertence ao jovem mestre Ji. Você acha que despertar como um conjurador proibido significa que você é algum tipo de figurão agora? Yelin suspirou internamente. Mulheres realmente trazem problemas. Algumas palavras minhas e de Jouga, e agora ele tinha capangas no caminho. Ele calmamente pediu que se afastassem, mas Ji apenas riu. Que tal assim? Você me chama de papai e eu te arrumo um emprego de segurança na Ji Corp. Aí você pode usar seu salário para comprar incenso para sua pequena família órfã morta. Yelin não tinha intenção de responder a princípio, mas aquela última frase passou dos limites. E agora eles iam pagar por isso. Yelin levantou a mão lentamente. Vocês mesmos causaram isso, ele disse friamente. Ji, e sua tripulação começou a entrar em pânico. Ei, não me digam que vão lançar um feitiço proibido. Esta tentando morrer? Yelin apontou para eles com fúria na voz. Podem zombar de mim o quanto quiserem, mas não ousem falar mal da minha família morta. Bum, um raio caiu entre eles. A onda de choque quase os derrubou. Ji praticamente gritou. Yelin, você é louco? Você usou um feitiço proibido. Yelin ergueu a mão novamente, raios se projetando na ponta dos dedos. Era isso.
Os valentões disparavam em todas as direções gritando. Ele perdeu o controle. Ele está realmente louco. Corram! Yelin bufou. Um golpe, e eles já estão chorando pela mamãe. Mas então uma dor aguda percorreu seu estômago. Droga, acho que meu duodeno derreteu. Observando de longe, Jouga balançou a cabeça. Que tolo imprudente. Só alguns insultos e ele está pronto para se queimar vivo. Mesmo sem a classe proibida, esse cara nunca iria longe. Yelin, você nem merece trilhar o mesmo caminho que eu. Mais tarde naquela noite, Yelin finalmente voltou para seu apartamento decadente. Ele abriu suas anotações e começou a estudar os custos do feitiço proibido. Vejamos. Sacrificar um duodeno invoca um raio básico. Uma bexiga me dá um trovão de água fantasma. E se eu abrir mão de um coração, posso invocar o raio roxo da vida e da morte. Ele fez uma pausa, gotas de suor se formando. Então, se eu quiser invocar o caos supremo, o trovão divino, isso significa que eu morreria na hora? De volta ao seu apartamento, uma onda de tontura lhe atinge como um caminhão. Deve ser o efeito colateral da regeneração, ele murmurou, e então desabou na cama. Enquanto isso, Ji correu para casa e contou ao pai sobre a humilhação causada por um raio. Pai, você precisa me ajudar. Precisamos acabar com esse tal de Yelin. Mas o pai manteve a calma. Destruir um nível SSS para Ben Castor é extremamente arriscado, disse ele. Principalmente um tão instável. Ele quase te matou por causa de alguns insultos. Além disso, ele está falido. E se tem uma coisa que a nossa família Ji tem, é dinheiro. Você precisa aprender a usar seus pontos fortes contra a maior fraqueza do seu inimigo. No dia seguinte, no local do exame experimental da Academia Qinsheng, Yelin chegou bocejando com os olhos ainda grogues. Alunos próximos sussurraram. É ele. É Yelin, o conjurador proibido. Ele eletrocutou Ji Lingyu durante a cerimônia. Nesse momento, o próprio Ji Lingyu se aproximou com um grande sorriso e o café da manhã na mão. Bom dia. Ainda não comeu, né? Trouxe isso para você. Yelin ergueu uma sobrancelha. Que plano B é esse? Não pode me vencer. Então agora você está me envenenando. Ji Ling acenou com as mãos freneticamente. De jeito nenhum. Estou falando sério. Você me deu um choque e me acordou. Graças a você. Percebi que estava desperdiçando minha vida. Então, para o choque de todos, ele se ajoelhou e se curvou. Yelin, quero te chamar de mano. Yelin piscou. Espera, eu te bati com tanta força? Você está bem da cabeça? Ji Lingyu balançou a cabeça solenemente. Não, estou falando sério. Depois de ser atingido, refleti sobre a minha vida. Se eu quiser melhorar, preciso aprender com alguém mais forte do que eu. Yelin deu de ombros. Quer aprender comigo? Legal. Mas aulas não são de graça, sabia? Ji se iluminou. Claro. Só me diga quanto. Yelin deu a ele um número de banco. Comece com 2 milhões de créditos. Isso cobrirá sua primeira aula. Ji piscou 2 milhões? Isso é roubo, mas depois de uma pausa, ele assentiu. Tudo bem, eu pago. Momentos depois, o portal para a masmorra iniciante se abriu com um estrondo. O vestibular da academia estava oficialmente em andamento. Em outro lugar, o diretor se gabava casualmente para seus colegas. Arg, eu disse a eles, discretos. Ok? Uma classe de nível SSS já é suficiente. Mas, novatos, esses garotos só se exibiram. 2 despertares SSS em uma turma? Dá um tempo. Os outros diretores estavam visivelmente irritados. O diretor sorriu. Por que tão quietos? Sem palavras? Ou apenas irritados? Com o rosto vermelho, os outros se levantaram. Oh, temos assuntos urgentes da academia. Vamos nos retirar agora. De volta à arena de testes, gritou o instrutor. Todos os candidatos, entrem no portal. O teste começa agora. Pouco antes do início do teste, Jouga grita novamente. Yelin, ainda dá tempo. Junte-se a mim. Yelin lançou-lhe um olhar calmo. Não, obrigado, disse ele simplesmente, e entrou no portal sem hesitar, desaparecendo na luz. Jouga cruza os braços e zomba. Tolo arrogante. Se você está tão ansioso para morrer, eu não vou impedi-lo. Ao mesmo tempo, um raio de luz caiu do céu. Yelin apareceu dentro do reino secreto. Ele olhou ao redor e murmurou. Ninguém mais. Deve ser o modo de geração aleatória. De repente, um gato leopardo surgiu dos arbustos. Rápido e agressivo. Yelin sorriu, com um raio crepitando na palma da mão. Perfeito. Vamos testar meu feitiço proibido. Bum. O golpe ousado limpou.
Gato leopardo nível 1. Ganhou 10 experiência. Yelin arqueou uma sobrancelha. 1 XP. É isso, sacrifiquei um pedaço do meu intestino por isso. Nesse ritmo preciso matar 3.100 dessas bolas de pelo só para chegar ao nível 2. Nesse momento, um farfalhar ecoou das profundezas da selva. Uma horda enorme de feras selvagens avançou, sacudindo o chão ao se aproximar. Yelin parou no meio do caminho, virou-se e abriu um sorriso. Agora sim, está mais para isso. Hora de farmar XP de verdade. Yelin deu um sorriso irônico. Tudo bem, então, vamos usar vocês para testar meu mais novo feitiço proibido. Feitiço proibido, ciclo de queimadura. Ativado atrás dele, um gigantesco fantasma esquelético em chamas irrompeu em seu campo de visão, cercado por chamas ardentes e uma aura sombria. Poder fluía em suas veias. Força, velocidade e força mental dobraram instantaneamente. Nesse estado, nem mesmo um monstro de nível 10 sobreviveria à sua tempestade apocalíptica com força total. Vamos dançar. Yelin disparou para frente como um relâmpago vivo. Ele disparou através da horda de monstros. Cada golpe, uma morte em um golpe, inimigos caindo como moscas. 5 minutos depois, ele olhou para a própria mão, enrugada, envelhecida, quase esquelética. Droga, só 5 minutos e eu pareço um ancião. Se eu quiser manter meu corpo imortal em segredo, não posso usar esta forma por mais de 1 minuto de cada vez. Silenciosamente, ele desencadeou o renascimento imortal. Sua pele envelhecida se suavizou, a vitalidade foi restaurada. A juventude retornou em segundos. Então veio o preço maior. Ele sacrificou todo o seu braço esquerdo. Batendo a mão direita no chão, runas mágicas explodiram por todo o terreno. O céu escureceu. Um enorme vórtice de tempestade de relâmpagos começou a se formar acima. Feitiços proibidos, raios apocalípticos de tempestade, choveram como um castigo divino. Monstros abaixo foram despedaçados como trigo no campo de um ceifador. Um golpe por cadáver. Nenhum sobrevivente. Você matou. Lobo da manto gélido nível 3. Ganhou 30 XP. Você matou. Serpente de 2 cabeças de nível 5. Ganhou 50 XP. Você matou. Escorpião de ferro de nível 6. Ganhou 60 XP. Notificações do sistema explodiram em rápida sucessão. Parabéns! Subiu de nível! Nível atual, 3 novos feitiços proibidos desbloqueados, incineração do fogo do inferno. Não muito tempo depois, uma figura chegou ao campo de batalha carbonizado. Foi Jouga. Ela olhou para a terra queimada e os corpos de monstros torrados, completamente atordoada. O que aconteceu aqui? Tudo foi reduzido a cinzas. Ela se agachou para examinar os resíduos elementais. Sua expressão congelou. Isso não é apenas fogo. É fogo do inferno. Mas isso é impossível. Eu sou a única em Qinqin com uma classe de elemento fogo. Como outra pessoa poderia liberar um poder tão forte? Nesse momento, ela avistou um brilho de fogo não muito longe. Isso não é natural. Tem alguém lá fora. E aquele fogo é quase tão forte quanto o meu. Ela estreitou os olhos. Qinqin está escondendo um monstro, e eu vou encontrá-lo. Enquanto isso, no topo de uma colina tranquila, Yelin mastigava alegremente carne de javali de 3 olhos grelhada. Nossa, essa carne de porco está divina. Depois daquela combinação maluca, queimei quase metade das minhas entranhas. Eu mereço este banquete. Uma vez satisfeito, ele deu um tapinha na barriga e se levantou. Tudo bem, hora de ir mais fundo e acabar com mais monstros. Mas assim que ele se virou, uma voz familiar soou atrás dele. Yelin, você? O que está fazendo aqui? Ele se virou. Jouga. Encarando-o, com os olhos cheios de suspeita. Por que você está aqui, logo aqui? A mente de Yelin disparou. Ah, ela de novo. Essa mulher é como uma rastreadora ambulante. Não posso deixar que ela descubra meu segredo. Ele forçou um sorriso casual. Eu? Só preparando uns petiscos. Quer um pedaço? Mas Jouga, de braços cruzados. Eu já disse, conjuradores proibidos não são feitos para solos. Tarde demais para arrependimentos agora. E nem pense em se juntar de novo, porque estou ocupado, então pare de me seguir. Yelin piscou. Moça, quem está seguindo quem aqui? Ela está delirando ou só faltam alguns parafusos? De repente, Jouga fica séria. Espera, mais uma coisa. Você viu alguém passar por aqui? Alguém poderoso. Ele é do tipo fogo, possivelmente domina o fogo do inferno. Yelin não hesitou. Sim, o viu. Um cara super bonito. Foi naquela direção. Ele apontou suavemente, sem hesitar.
Jouga partiu naquela direção, procurando por toda a parte, mas não encontrou absolutamente nada. Enquanto a frustração se instalava, uma sombra escura passou por cima. Ela olhou para cima. Um gigante de sangue de dragão de 8º nível pairava acima, com as asas abertas e as garras faiscando. Ele caiu com um rugido. Jouga rolou para o lado por pouco, evitando um impacto letal por centímetros. Ofegante, ela olhou para a cratera. Que diabos? Uma fera de 8º nível. Aqui, isso é suicídio. Não posso lutar contra essa coisa sozinha. Enquanto Jouga esquivava de outro golpe, ela franziu a testa. Onde está Yelin? Aquele covarde provavelmente fugiu no momento em que o problema apareceu. Ela lançou várias chamas explosivas de fênix no monstro. Eles o atingiram, mas apenas queimaram sua pele, quase sem causar dano. Pior, agora estava furioso. A fera bateu suas mãos enormes uma na outra e as derrubou. Jouga mal conseguiu rolar a tempo. Tudo bem, vamos acabar com isso, ela gritou, liberando todo o seu poder. Uma saraivada de chamas de fênix choveu como uma tempestade de fogo, mas a fera soltou um rugido estrondoso, uma onda sônica, que ricocheteou todo o ataque de volta para ela. Os olhos de Jouga se arregalaram. O quê? Desviou-os. Ela recebeu toda a força do próprio feitiço e caiu no chão como uma boneca de pano. Coberta de sujeira e hematomas, ela se esforçou para se levantar. Fui arrogante. Um gigante de sangue de dragão de 8º nível em uma zona iniciante. Essa coisa é impossível de derrotar. Eu realmente vou morrer aqui? Que humilhante. De repente, uma voz ecoou pelo campo de batalha. Incineração de fogo do inferno. Uma onda de fogo carmesim escaldante desceu do alto, engolfando o monstro completamente. Em poucos segundos, a fera foi reduzida a cinzas fumegantes. Jouga fica atordoada. Aquilo era fogo do inferno? Um gigante de sangue de dragão de 8º nível? Um tiro. Seu olhar se voltou para a fonte das chamas. Você me salvou. Devo minha vida a você. Posso saber seu nome? Uma figura alta estava ali, encapuzada e mascarada. A luz do fogo tremeluzia em sua silhueta e uma voz calma e profunda respondeu. Me chame de Ling Ye. Ling significa amanhecer. Ye significa noite. Jouga sentiu seu coração disparar. Badamp, badamp. Aquela voz, aquela aura, era perigosamente encantadora. Ling Ye, de que escola você é? Zheniaela gritou para ele. Você me salvou, e eu nem te agradeci. Espere. Mas Yelin já estava se virando para ir embora. Ele simplesmente levantou a mão e disse, não precisa, não foi nada. Então, caminhou direto para as sombras da floresta. Ling Ye, ela chamou novamente, dando um passo à frente. Ele fez uma pausa. Não me siga, disse friamente. As feras à frente estão muito além do seu nível. Ele olhou para trás. Ah, e talvez se cubra primeiro. Jouga pisca e depois olha para baixo. Seu traje de batalha havia sido gravemente queimado na luta. Grandes áreas de sua pele clara estavam expostas ao ar frio da noite. Ela ofegou, as bochechas em chamas e imediatamente se agachou, tentando se cobrir com o pouco que restava de suas roupas. A essa altura, Ling Ye já havia desaparecido na floresta, sua silhueta queimada pela chama engolida pela noite. Jouga o observa, agarrando o peito. Ling Ye, espere por mim. Um dia eu a alcançarei. Estarei ao seu lado não como alguém que você salvou, mas como sua igual. Seu voto ecoou no silêncio. Nas profundezas da floresta, Yelin soltou um longo suspiro de alívio. Tirando a máscara, murmurou. Ufa, isso deve manter aquela cabeça de vento longe de mim por um tempo. Ele abriu o painel do sistema para verificar seu progresso e viu um feitiço proibido recém-desbloqueado. Sacrifício de alma imortal. 2,5 anos de vida para se tornar imune a um ataque fatal. Yelin ergueu uma sobrancelha. Cara, esta classe de conjurador proibido é realmente para doentes terminais. Cada feitiço consome minha vida. Mas então ele sorriu. Para mim, porém, este feitiço é basicamente um código de trapaça. Um passe de morte grátis. Mesmo que alguém me apunhale no coração pelas costas, eu vou ignorar como uma picada de mosquito. Isso significa que posso realmente me entregar aos feitiços proibidos mais loucos. Mesmo aqueles que sacrificam meu coração ou minha cabeça. Isso é mais do que poderoso. Com isso, subirá de nível como um louco. Sem medo, sem limites. De agora em diante, nada poderá me impedir de chegar ao topo. No terceiro dia do teste, seu último dia, a entrada para o reino secreto já estava lotada. Diretores, instrutores e pais ansiosos de todas as principais academias
se reuniram cedo no portal. O diretor de Qianxing, Sr. Gao, caminhou até lá com um sorriso radiante. Os outros reviraram os olhos. Lá vamos nós de novo, prontos para exibir seus 2 alunos da turma SSS, hein? Exatamente. Turma de alto nível nem sempre significa alto nível. Um diretor riu. Não vamos esquecer, o recorde atual mais alto de Qingqing em provas é o nível 11. O diretor Gao bufou, estufando o peito. Veremos em breve. Nesse momento, uma voz calma soou atrás dele. Nossa, que conversa animada entre os diretores das melhores escolas da nossa cidade. Você se importaria se eu participasse? O homem usava um sobretudo elegante e óculos de aro dourado. Sua aura gentil e refinada, sorrindo como se fosse completamente inofensivo. Sr. Jouga, alguém exclamou. Por favor, sente-se. Uma honra, como sempre. Todos o cumprimentaram com entusiasmo educado. Mestre Jouga, o astrólogo mais importante de Qingchen. Que surpresa agradável. Jouga Qianxing assentiu educadamente. Só estou aqui para ver como está minha filha, acrescentou com uma risada. Espero que ela não tenha lhe causado problemas ultimamente. O diretor Gao riu. Problemas? De jeito nenhum. Sua filha é o orgulho de Qingchengai. De repente, alguém gritou. Olha, alguém está saindo. Todos os olhares se voltaram para o portal. Jouga, apertando os olhos, estreitou-os. Não é cedo demais para alguém voltar? O diretor Gao pareceu confuso. Será que eles estão feridos? Recuando cedo, a figura apareceu completamente. Era Jouga. Ela acenou e sorriu para o pai e para o diretor Gao, parecendo um pouco cansada, mas segura. Os outros diretores rapidamente se reuniram ao redor, com as vozes cheias de surpresa. Esperem! O teste ainda não está em andamento? Por que você saiu mais cedo? Qual é o seu nível atual? Jouga deu um sorriso malicioso e abriu o painel de status dela com confiança. Jouga, maga de fogo, nível 12. A multidão engasgou. O quê? Nível 12? Ela quebrou o recorde? Que loucura! O recorde de todos os tempos de Qingqing era nível 11. Ela simplesmente o quebrou. Jouga, você realmente é o orgulho do elemento fogo. Seu pai sorriu carinhosamente. E eu também. Impulsiva de novo, pensando que se você ficasse só mais um pouquinho, poderia ter chegado ao nível 13. Jouga abaixou o olhar, um pouco envergonhada. Era simplesmente chato. Demorava uma eternidade até para encontrar uma fera de nível 10. E a experiência era ridícula. Claro, ela também saiu cedo por outro motivo, para que encontrasse alguém. Ling Yi. Enquanto isso, nas profundezas da masmorra, Ye-Lin espirrou de repente. Nem está frio. Alguém deve estar falando pelas minhas costas. Ele chegou à zona de nível 10 e a encontrou completamente vazia. Será que limpei a área toda? Acho que é hora de expandir a zona de trabalho árduo. Ele abriu o painel do sistema. Vamos testar meu novo feitiço proibido. Dança da sombra fugaz. Efeito do feitiço. Sacrifique um órgão. Com base em sua importância, ganhe um aumento de agilidade de até 10 vezes por 1 hora. Ye-Lin não hesitou. Ele sacrificou um de seus rins. Surto de poder. Feitiço proibido. Dança da sombra fugaz. Ativada. Agilidade 10 vezes? Nem mesmo um assassino de nível 50 conseguiria me pegar agora. Com um leve toque de pé, sua figura se desfez como se o próprio espaço se distorcesse. Num piscar de olhos, ele desapareceu, reaparecendo a centenas de metros de distância. Com um passo, Ye-Lin desapareceu, reaparecendo a 1 quilômetro de distância num piscar de olhos. De repente, ele avistou 3 louva-a-Deus da tempestade. Cortando o céu acima, seus olhos brilharam, todos meus. Sem hesitar, ele sacrificou sua bexiga, erguendo a mão para os céus. Ele rugiu. Feitiço proibido. Tempestade apocalíptica, boom. Um raio enorme rasgou o céu, desintegrando os 3 louva-a-Deus da tempestade em cinzas. Enquanto isso, os alunos começavam a retornar do teste, cambaleando para fora do portal, exaustos, ensanguentados e tremendo. Consegui sair vivo, por pouco. Muito assustador. Nunca mais. Jouga fica na beira da plataforma de saída, examinando cada rosto. Por que Ling Ye ainda não saiu? No campo, os instrutores guiavam os alunos de volta aos seus grupos escolares. Últimos 5 minutos do julgamento. Espera aí, o outro aluno, SSS, ainda não saiu? Um professor olhou para o relógio. Contagem regressiva final, 3 minutos. Jouga franziu a testa. De jeito nenhum. Eu estava aqui o tempo todo, mas não tinha como não tê-lo visto. Ling Ye, onde você está? De repente, uma luz ofuscante irrompeu do portal. Todos se viraram.
O coração de Jouganine disparou. É ele. Tem que ser ele. Jouga encara o portal brilhante, a expectativa crescendo em seu peito. Mas quando ela viu quem saiu, seu sorriso congelou instantaneamente. Você? Yelin saiu calmamente com as mãos nos bolsos. O julgamento acabou, então tive que ir embora. Tenho um problema com isso. Jouga parece visivelmente decepcionada. Tsish, pensei que fosse outra pessoa, seu covarde. Não fale comigo. Fique longe. Yelin revirou os olhos internamente. O que há de errado com essa garota? Nesse momento, o diretor Gao correu com um olhar aliviado. Yelin, você finalmente conseguiu sair. Rápido, qual é o seu nível? Yelin apontou casualmente para o número flutuando acima de sua cabeça. Nível 16. A multidão inteira ficou em silêncio. O quê? Nível 16, você só pode estar brincando. O recorde anterior era de apenas 11. Monstros de nível 10 dão apenas 100 XP. São necessários mais de 120.000 XP para atingir o nível 16. São 1.200 monstros de nível 10. Como isso é possível? O rosto do diretor Gao se iluminou como fogos de artifício. Hahaha! Excelente, Yelin! Você deixou a Academia Qingcheng orgulhosa. Jouga zombou. O que há de tão impressionante no nível 16? Não se esqueçam, ele é um conjurador proibido. Se ele está disposto a arriscar a vida lançando feitiços de morte, é claro que subiria de nível rápido. Sussurros irromperam na multidão. Esse cara é louco? Passando por feitiços proibidos em um teste de novato. Outros conjuradores mal passam dos 25. Ele não chega nem aos 20 nesse ritmo. O diretor balançou a cabeça, a voz carregada de preocupação. Yelin, por que fazer isso consigo mesmo? Seja honesto, foi ideia do diretor Gao. O rosto de Gao escureceu. Ele bateu a mão no chão. Su, você está falando besteira. Eu nunca usaria a vida de um aluno desse jeito. Yelin deu um passo à frente, com o olhar penetrante e a voz firme. Ninguém me forçou. Eu escolhi esse caminho. Nasci na pobreza. As pessoas zombavam de mim, me desprezavam. Mas agora finalmente tenho a chance de me esforçar ao máximo. Não vou recuar como um covarde. Mesmo que eu me esgote no meu melhor, farei isso com orgulho. Quero que o mundo saiba que eu consigo. Jouga Qianxing bateu palmas lentamente, com os olhos cheios de aprovação. Bem dito. O jovem Yelin tem verdadeira ambição. Não importa o que digam, ele é o aluno de mais alto nível nesta prova. Ele é o número 1. Ele tirou um cartão de visita dourado do casaco e o entregou a Yelin. Permita-me apresentar-me. Sou Jouga Qianxing, pai de Jougani. Se precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato. Jouga imediatamente se opôs. Quem disse que ele é o número 1? Assim que Ling Ye aparecer, garanto que seu nível será ainda mais alto. Jouga Qianxing ergueu uma sobrancelha, divertido. Ah, e quem é esse misterioso Ling Ye? O diretor Gao pareceu perplexo. Esse nome não me parece familiar. Ele é um dos nossos? Até o diretor Su pareceu confuso. Não temos nenhum aluno com esse nome. Enquanto isso, Yelin já a assava mentalmente em silêncio. Sua idiota. Continue esperando então. Depois de trocar algumas palavras educadas com o diretor Gao e Jouga Qianxing, Yelin se virou para ir embora. Descanse um pouco, Yelin, disse o diretor Gao com um tapinha nas costas. O vestibular é em 3 dias. Não se esgote tão cedo. Yelin assentiu levemente e silenciosamente se misturou à multidão, desaparecendo dos holofotes. No portão, um professor gritou. Acabou o tempo. O julgamento acabou oficialmente, mas Jouga olha ao redor, incrédula. Espera, o quê? Cadê o Ling Ye? Será que ele escapou enquanto eu estava distraída, conversando com a Yelin? Seu punho se fechou. Droga! A culpa é toda da Yelin. Jouga Qianxing colocou a mão delicadamente em seu ombro. Ela se virou bruscamente. Pai, você também não acredita em mim. Ling Ye existe. Ele é um gênio e salvou minha vida. Saí do julgamento mais cedo só para encontrá-lo. Os olhos de Jouga Qianxing se estreitaram ligeiramente. Finalmente, tudo fez sentido. Após um momento de silêncio, ele disse pensativamente. Nesse caso, algo não bate. Um olho e eu já passou pela sua cabeça. E se Yelin for esse Ling Ye que você está procurando? Jouga explodiu, pai. Não brinque assim. Yelin, comparado a Ling Ye, aquele covarde entrou em pânico no momento em que uma fera de sangue de dragão apareceu. Ling Ye, por outro lado, controla o fogo do inferno com maestria absoluta.
Ele é calmo, poderoso, misterioso, tudo o que Yelin não é. De volta à casa, Yelin espirrou várias vezes. Esfregou o nariz, irritado. Quem diabos está falando pelas minhas costas de novo? Tem que ser aquela mulher idiota. De repente, alguém bateu na porta e Yelin piscou. Hein? Quem viria me procurar? Ele abriu e encontrou um homem de terno elegante, sorrindo de orelha a orelha. Bom dia, sou o gerente Wong, da Tin Tin Empresa de Solução Oral Overlord do Cérebro. Yelin o deixou entrar com cautela e perguntou. Então, o que você quer? Wong sentou-se ainda sorrindo. Ah, boas notícias. Ótimas notícias. Soubemos do seu impressionante sucesso na transferência e da sua pontuação recorde no teste. Gostaríamos de convidá-lo para ser nosso embaixador oficial da marca. É claro que o pagamento não é nada desprezível. No momento em que Yelin ouviu a palavra pagamento, seus olhos brilharam. Quanto? Wong levantou 3 dedos com um sorriso. Sua taxa começa com este número. Yelin ficou boquiaberto. 3 miles Wong Hill. Não. 3 milhões. Yelin olhou para a garrafa de plástico feia na mão de Wang. Atordoado, Wang a ergueu como se fosse um tesouro. Esta é a nossa solução oral premium para o cérebro. Aumenta a inteligência, regenera as células e faz você se sentir 10 anos mais jovem. Um gole e você se sentirá renascido. Somos uma marca centenária. Devolvemos o dinheiro em 10 vezes se não funcionar. Yelin olhou para a garrafa. Os pensamentos giravam. 3 milhões. Isso é o quê? 10 rins. Sim, a fama é mesmo o atalho mais rápido para a fortuna. Yelin abriu a garrafa e virou tudo de uma vez. Gulp, gulp, gulp. Nada mal. Meio 12, só um pouquinho da sala girou. Baque. Yelin desabou como um saco de tijolos. O sorriso do gerente de Wong se transformou em um sorriso irônico enquanto ele pegava o celular. Chefe, alvo garantido. Uma garrafa resolveu. O idiota nem me fez usar o plano B. Mais tarde, dentro de um armazém abandonado e imundo, Wong arrastou Yelin pelo chão de concreto. Largou-o sem cerimônia e perguntou. Chefe, eu o trouxe, mas por que se dar tanto trabalho por este aluno? Uma voz surgiu das sombras. Muito bem. Da escuridão emergiu um homem oleoso de regata e corrente de ouro. O antigo comprador de órgãos do mercado negro de Yelin, ele estreitou os olhos. Não pergunte o que não precisa saber até que eu diga o contrário. Ninguém entra. Quem desobedecer morre. Depois que Wong saiu, o homem agachou-se ao lado do corpo de Yelin, com as mãos tremendo enquanto caía sobre o peito e os membros de Yelin. Eu esqueço sua artéria coronária, fígado, vesícula biliar, rins, tala e intestinos. Estão todos de volta. Tudo o que ele me vendeu cresceu de novo. Seus olhos brilhavam de loucura. Com esse garoto, eu poderia desvendar o segredo da regeneração de órgãos. E quando o fizer, estarei poderoso. O homem nem havia terminado seu discurso de vilão quando uma voz preguiçosa o interrompeu. Ah, sim, poder, fortuna, todos ajoelhados aos seus pés. O chefe do mercado negro congelou. Seus olhos se voltaram para a fonte da voz. Yelin sentou-se calmamente em uma cadeira no centro do armazém. Mãos cruzadas, olhar frio. O chefe, Ji Yulian, cambaleou para trás, incrédulo. Impossível. Você estava inconsciente. Aquele sedativo poderia nocautear um rinoceronte por 6 horas. O tom de Yelin era calmo. Quase curioso. Só estou pensando, como você consegue me rastrear? O rosto de Ji Yulian escureceu. Já que você acordou, não vou mais fingir. Meu nome é Ji Yulian. Classe nível 20, espadachim fantasma. Ele desembainhou uma lâmina afiada como navalha, o aço brilhando. Agora escute, garoto. Se você cooperar, eu te manterei praticamente intacto. Mas se você revidar, eu te vendo pedaço por pedaço. Yelin estreitou os olhos. Se eu usar magia de fogo, vou queimar esse lixão inteiro. Chamativo demais. Não vale a pena. Ele ergueu a cabeça levemente, a voz quase um sussurro. Feitiço proibido, olhos congelados, sacrifício. Ambos os olhos. Efeito. Congela tudo dentro do campo de visão, até o conjurador ficar cego. Naquele momento, as íris escuras de Yelin se transformam em um branco cristalino cintilante, puro, belo de uma forma mortalmente divina. E naquele instante, ele se tornou mais que humano. Ji Yuliang mal teve tempo de reagir antes que cristais de gelo começassem a se espalhar por seu corpo. O que é isso? Em pânico, ele ergueu a lâmina e cortou o gelo.
Faíscas voaram quando a lâmina ricocheteou inutilmente, caindo no chão. Sua voz falhou de medo. Não, de jeito nenhum. Você está apenas no nível 16. Sou um homem de lâminas fantasmas nível 20. Mesmo sendo um conjurador proibido, você não deveria conseguir me congelar assim. O que você é? Yelin deu um passo à frente lentamente, a voz calma como o vento do inverno. Agora que você está quieto, me diga quem mais sabe sobre minha habilidade regenerativa. Ji Yuliang balançou a cabeça freneticamente. Só eu. Juro que nunca compartilho algo tão valioso. Yelin estalou o pescoço e se espreguiçou. Ótimo, vou acreditar em você e te dar uma morte rápida. Com o punho cerrado, os olhos de Ji Yuliang se arregalaram de horror. Não, espere. Crack! Com um soco certeiro, Yelin estilhaçou o corpo congelado do homem em cacos brilhantes. Enquanto saía do armazém, ele murmurou. Toda aquela porcaria que bebi antes, meu estômago está me matando. É melhor sacrificar esse maldito estômago enquanto estou nisso. Do lado de fora do armazém, vários guardas armados se viraram, apenas para serem instantaneamente vaporizados por uma onda ofuscante de raios e estrondos. Nem mesmo gritos restaram. Yelin agora estava diante do gerente Wong. Uma névoa fria o envolvia, mas ele encarava o homem trêmulo. Diga-me, quem está realmente por trás disso? Perguntou ao gerente Wong, que caiu de joelhos, gaguejando, pálido como papel. Por favor, não me mate, não sei dizer. Yelin levantou a mão. Um raio brilhou entre seus dedos em direção à testa de Wong. Wong caiu de joelhos, aterrorizado. Certo, eu falo. Nosso verdadeiro chefe é o rei subterrâneo de King, Kinsen. Yelin estreitou os olhos. Kinsen? Esse nome soa familiar, não é? Um dos 10 maiores filântropos de King. Ele suspirou friamente. A coisa ficou ainda mais complicada. Atrás dele, a frase de Wong foi interrompida por um trovão. Seu corpo carbonizado caiu no chão com um baque. Enquanto isso, nas profundezas do mercado negro de King, um homem de constituição robusta e um charuto grosso descansava em uma poltrona de couro. Era Kinsen que ele deu uma tragada lenta, com a testa franzida, e de repente ficou sem expressão, os olhos perdendo o foco. Por um longo momento, ele apenas encarou o teto. Então a clareza retornou, fria e calculista. Ji-Hu desapareceu. Ele só deveria ter pegado um aluno falido. Um subordinado se adiantou cautelosamente. Sim, senhor. Ele está fora de contato há mais de 30 minutos. Quando nossos homens chegaram à fazenda, o lugar estava reduzido a cinzas, queimado por fogo mágico. Definitivamente obra de um aluno transferido. Crash! Kinsen explodiu de raiva, esmagando a mesa de centro com o pé. Encontrem-no. Não importa quem ele seja ou em que nível. Quero que o encontrem e o destruam. Enquanto isso, no lado tranquilo da cidade, Yelin chegou à casa de Ji Lingyu. Lingyu saiu correndo, sorrindo de orelha a orelha. Chefe, você chegou. Mandei meus homens assim que soube. Está tudo pronto. Assim que entraram, Lingyu se aproximou. Sobre os 2 milhões que você mencionou. Conversei com meu pai, mas Yelin o interrompeu com um sorriso irônico. Lingyu, você está falando de dinheiro agora? Se me chama de chefe, eu te chamo de irmãozinho. Esqueça o dinheiro. Lingyu passou o braço em volta do ombro de Yelin, radiante. Chega de conversa, chefe. A partir de hoje, esta é sua casa. Ji Lingyu seguiu em frente, sorrindo para si mesmo. Papai tinha razão. Yelin é realmente simplório e orgulhoso. Alimente o ego dele um pouco e ele me seguirá para qualquer lugar. Enquanto isso, Yelin estava imerso em pensamentos. Não tem como os caras do Kinsen ousarem vir atrás de mim na mansão do Ji. Esta é a família mais rica de King. Sou intocável aqui dentro. Ao entrarem no grande salão da família Ji, uma fila inteira de criadas em uniformes elegantes se pôs em posição de sentido para recebê-los. Os olhos de Yelin se arregalaram. Certo, isso é ridículo. Não é à toa que todo mundo sonha em ser rico. Esse tipo de vida, isso é diferente. Ji Ling se inclinou, sorrindo. Chefe, viu alguma que você goste? Vou mandar para o seu quarto hoje à noite para cuidar de você. As orelhas de Yelin ficaram vermelhas. Logo, as criadas vestiram Yelin com um terno sob medida e arrumaram seu cabelo. Olhando para si mesmo, até ele se sentiu uma pessoa diferente. Ji Lingyu ajeitou os próprios punhos. Tudo bem, hora de fazer algo grandioso. Yelin ergueu uma sobrancelha. Algo grandioso? Que tipo de grandioso? Ji deu um sorriso misterioso. Você verá em breve.
Naquela noite, Ji Lingyu levou Ye Lin ao maior evento anual de Qingqing, o leilão de gala da cidade inteira. Chefe, disse ele com orgulho, aposto que você nunca esteve em um lugar como este antes. Todos os grandes nomes de Qingqing estarão aqui esta noite. Fique comigo. Vou te apresentar alguns pesos pesados. Mas Ye Lin, acene para eles. Vá fazer o seu trabalho. Eu vou ficar bem. Então ele foi direto para o buffet, fazendo congelar por um segundo, depois suspirou. Ainda uma criança no coração, nunca tinha visto classe de verdade antes. Enquanto isso, Ye Lin já estava devorando tudo o que estava ao seu alcance. Passei a noite correndo. Estou morrendo de fome. E sacrifiquei um estômago inteiro hoje. Mereço uma dose extra. Nesse momento, uma voz familiar soou. Ye Lin, o que você está fazendo aqui? Era Zhou Gani, ao lado dela, outra garota, Lu Yanwei, inclinou a cabeça, curiosa. Ye Lin olhou para elas, inexpressivo, e voltou para sua comida. Essa mulher, de novo, Zhou alheia aos seus pensamentos, virou para explicar. Lembra daquela história que te contei sobre o julgamento? Zrenia Lu Yanwei ofegou. O prodígio do controle do fogo? Logramos que você quer dizer que esse cara, Zhou Gani, quase engasgou de jeito nenhum. Aquele covarde me abandonou no momento em que uma fera com sangue de dragão apareceu. Que azar encontrar com ele de novo. Vamos, vamos. Enquanto as garotas se afastavam, Ye Lin sorriu para si mesmo. Se ao menos ela soubesse que eu era Ling Ye, aquele rosto dela não teria preço. Nesse momento, Ji Lingyu se aproximou com um grupo de amigos e sorriu orgulhosamente. Pessoal, deixem-me apresentar a vocês alguém importante. Este aqui é meu chefe, Ye Lin. Um dos caras de cabelo preto piscou, incrédulo. Espera aí, o quê? Ji Lingyu, ele é seu chefe. Não deveria ser o contrário? Ji Lingyu acenou com a mão. Não falem bobagens. Um cara normal não seria qualificado para me liderar. Mas você sabe qual é o nível do meu chefe agora? De jeito nenhum. 16. Você está brincando. Que loucura. Eu mal cheguei ao nível 6 no teste. Calma aí. Ye Lin, espera aí. Não foi ele quem quebrou o recorde no teste de novatos? Ye Lin deu um sorrisinho. Relaxem, pessoal. Não precisam se preocupar. Quanto a subir de nível, eu tenho alguns truques. Se a gente pudesse sair da cidade, eu daria um power-up em vocês antes do exame. Um cara ofegou. Você nos ajudaria a subir de nível? Ji Lingyu coçou a cabeça. Mas estamos proibidos de sair da cidade antes do exame para evitar trapaças. Ye Lin inclinou a cabeça pensativo. É verdade, mas ouvi dizer que o caminho para a área oficial de testes começa do lado de fora da cidade. Então, se por acaso subirmos de nível durante o trajeto... Ji Lingyu arregalou os olhos. Ah, entendi agora! O chefe quer fazer um grind sem querer enquanto viajamos para lá. Mas Ye Lin balançou a cabeça e suspirou. Mesmo que eu quisesse ajudar, não tenho equipamento, seja de nível alto ou não. Sou inútil sem equipamento. Ji Lingyu deu um tapinha no ombro dele e riu. Então não se preocupe. Assim que o leilão começar, o que você quiser é só levantar a raquete. Eu cuido da conta, chefe. Ye Lin ergueu uma sobrancelha. Sério? Ji Lingyu assentiu sem hesitar. Claro. Se isso aumentar minha nota na prova, meu pai vai investir qualquer quantia de dinheiro nisso. Logo as luzes se apagaram e o leilão começou oficialmente. Uma mulher graciosa em um vestido elegante subiu ao palco. Bem-vindos, convidados de honra, ao grande leilão deste ano. Sou a anfitriã da noite, representando o salão de leilões da Casa Zhenbao. Desejo a todos boa sorte, que todos conquistem os tesouros que buscam. Agora vamos começar. Nosso primeiro item, um pergaminho de habilidade de fogo de classe épica, adequado para profissões do tipo mago. Lance inicial. 500 mil incremento mínimo 10 mil senhoras e senhores, o chão está aberto à multidão. 5 milhões. 550 mil. 600 mil lances dispararam em segundos. De repente, uma voz calma e comandante cortou o barulho. 3 milhões. Suspiros ecoaram pelo corredor. Todos os olhos se voltaram. Era Juga Qianxin, pai de Zhou Gani. Momentos depois, o leiloeiro declarou a venda para o Sr. Zhouga. Ye Lin mordeu uma coxa de frango assada e revirou os olhos. Imagina, Zhou Gani é uma usuária de fogo. O pai dela acabou de gastar 3 milhões como se fossem trocados. Deve ser bom ser rico. Ainda bem que sou um conjurador proibido. Não preciso de pergaminhos. Eu lanço feitiços de morte direto do inferno. Ele se virou para Lingyu e sussurrou. Ei, você é uma lâmina sombria de rank A, certo?
Se aparecer algo que combine com a sua classe, não hesite. A habilidade certa pode salvar sua vida mais tarde. A leiloeira sorriu, com a voz nítida e clara. Em seguida, um item de qualidade rara. O dragão real, Anel do Desejo. Aumenta a lança em 30% e concede a habilidade passiva, Aura do Dragão. Lance inicial, 2 milhões. Aumento mínimo, 100 mil. Senhoras e senhores, deem seus lances. A multidão explodiu. 2,5 milhões, 3 milhões. Os lances vieram rapidamente. Os olhos de Yelin brilharam. 30% de aumento de espírito? Isso é enorme. Para qualquer lutador desperto, isso muda o jogo. Ele cutucou Lingyu. Você precisa daquele anel. Dê seu lance. Ji Lingyu se inclinou em direção ao pai. Pai, eu quero aquele anel. Seu pai nem piscou. 8 milhões. Ele sorriu para si mesmo. 8 milhões para ajudar meu filho a tirar nota máxima no exame nacional? Vale a pena. E aquele garoto Yelin, ele é um conjurador proibido. Não viverá muito. Aquele anel voltará para nós, eventualmente. A leiloeira ergueu a voz. 8 milhões, uma vez, 2 vezes. De repente, uma voz profunda e autoritária soou. Vou dar um lance de 10 milhões. A sala ficou em silêncio. Um homem alto e imponente apareceu. O pai de Ji, disse friamente. Faz tempo. Suspiros ecoaram pela sala. Espera aí, aquele é... Quinsen? O Quinsen? O rei do submundo? O que ele está fazendo aqui? O coração de Yelin disparou. Então aquele é o Quinsen. Ele instintivamente recuou para a multidão, murmurando. Não posso deixar que ele me reconheça. Ainda não. Ji Sênior estreitou os olhos. Quinsen, o que exatamente meu grupo Ji fez para ofendê-lo? Se houver algum mal-entendido, peço que o diga claramente. Quinsen riu sombriamente. Claramente? Seu pessoal matou meus homens e agora quer que eu seja educado? Ji Sênior manteve a calma. Não sei do que você está falando, mas se está procurando briga, então venha. 12 milhões, gritou ele, erguendo o remo. O rosto de Quinsen se contorceu em um sorriso. Bem, mensagem de Ji Sênior recebida. Vamos jogar. Afastando-se, ele murmurou para seu assistente. Você confirmou? Aquele carro do depósito era do grupo Ji? O homem assentiu. Sem dúvida. Seguimos direto de volta para a vila deles. Quinsen esmagou sua taça de vinho com um movimento dos dedos. Ótimo. Grupo Ji, preparem-se para serem apagados do mapa. Momentos depois, o Anel do Desejo do Dragão Real foi vendido por 12 milhões. O veterano Ji virou-se para Yelin e sorriu. Então você gostou? Ji Lingyu se inclinou, sussurrando. Pai, aquele cara era Quinsen, não era? O rei do submundo que está tentando se tornar legítimo. Por que ele está de olho no império da nossa família de repente? Yelin se inclinou. Voz baixa. Tio Ji, Quinsen não é do tipo que faz ameaças vazias. O grupo Ji é poderoso, mas também visível. Sugiro que fique alerta. Yelin colocou um anel no dedo e uma onda de energia o percorreu. Seu atributo espírito aumentou 30% e um toque suave ecoou em sua mente, com a cara carrancuda. Ele cerrou o punho, os olhos brilhando. Não se preocupe, tio Ji. Vou arrastar Lingyu para uma academia de alto nível, mesmo que eu tenha que carregá-lo até lá sozinho. Ji Sênior riu e deu um tapinha no ombro de Yelin. Somos todos uma família aqui. Você e Lingyu são praticamente irmãos. Qualquer equipamento que você quiser, é só dizer ao tio Ji. Durante toda a noite, a família Ji deu lances como louca. Lingyu sorriu. Chefe, nós limpamos tudo neste leilão. Qualquer coisa que chamar sua atenção, pegue. Sem perguntas, Anel Trovejante Celeste. Aumenta o espírito em 15% e aumenta o poder de todas as habilidades baseadas em raios em 20%. Pingente de Lua Flamejante. Plano, mais 200 bônus de espírito, o Santo Graal. Para conjuradores mentais, pulseiras gêmeas. Yin Yang. Mais 20 espíritos por pulseira usar ambas, desbloqueia o ciclo da dualidade. Um efeito de regeneração passiva, que cura ferimentos rapidamente ao longo do tempo. Os olhos de Yelin brilhavam aquela pulseira, mesmo que alguém me visse regenerando, tem uma desculpa sólida. Então, seu olhar pousou no prêmio da noite. Lâmina de Guerra da Estrela Cadente. Mais 300 de força básica. Sob a luz estelar, seu poder se acumula com o tempo. Até 1000 de força adicional. Yelin quase estremeceu de excitação. Com esta lâmina, posso finalmente liberar a técnica proibida que desbloqueei no nível 10. Feitiço Proibido. Artes da Lâmina da Vida. Cada golpe custa 1 ano de vida.
mas cada golpe é 2 vezes mais poderoso que o anterior. Máximo. 99 golpes que são um crescendo de morte. Ele olhou para Ji Lingyu com os olhos brilhando. Com esta espada, dominaremos o teste de entrada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jouga encostada no banheiro privativo, irritada. Ainda não entendi. Por que a família Ji gosta tanto daquele covarde? Yelin é o tipo de cara que comandaria assim que as coisas ficassem perigosas. No final da noite, o grupo Ji havia gasto mais de 10 milhões só em equipamentos. Sussurros surgiram entre a turma da classe alta. Eles realmente pagaram tanto por Yelin? Quem diabos é esse cara? Um herdeiro oculto ou algo assim? Aposto que há algum acordo obscuro acontecendo nos bastidores. Se não, por que mimá-lo como um príncipe herdeiro? Enquanto isso, de volta à propriedade Jouga, uma empregada se aproximou silenciosamente. A senhorita Liu Yanwei está aqui para vê-lo. Ela trouxe alguém que diz ter informações sobre a pessoa que você está procurando. Jouga ajoelhou-se, os olhos brilharam. Yanwei, a pessoa que estou procurando, pode ser Ling Ye. Diga a eles para esperarem na sala de espera. Já estou indo. Ela desceu as escadas correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Yanwei, diga-me, você encontrou Ling Ye? Yanwei acenou com a cabeça para o homem ao seu lado. Este é o policial Huang. Ele é do departamento de investigação. Ele disse que tem notícias sobre Ling Yi. O policial Huang assentiu educadamente. Senhorita Jouga, eu tenho informações, mas receio que não seja nada bom. Os joelhos de Jouga dispararam, o coração disparou. Como assim? Nada bom? O policial Huang mostrou seu documento de identidade com uma expressão séria. Uma casa de fazenda nos arredores de Qingcheng foi incendiada. Várias vítimas. Encontramos vestígios de fogo do inferno no local. Com base na sua descrição anterior, suspeitamos que o suspeito seja esse Ling Ye que você mencionou. O FBI gostaria que você ajudasse na investigação. Jouga e eu atiramos no pé dela. De jeito nenhum. Ling Ye salvou minha vida. Ele não é um assassino psicopata. Não pode ser. Yanwei apressou-se a acalmar a amiga. Huang continuou calmamente. Senhorita Jouga, entendo sua reação, mas essa pessoa usou o fogo do inferno para obliterar uma fera de 8º nível com um único ataque. Buscamos em todos os bancos de dados. Não há vestígios de ninguém chamado Ling Ye. No entanto, há um indivíduo que chamou nossa atenção. O tom da policial Huang ficou mais baixo. E pelo que descobrimos, essa pessoa pode muito bem ser o seu misterioso Ling Ye. O nome dele é Yelin. Jougani congelou, os olhos arregalados enquanto a palavra era assimilada. Policial Huang, você deve estar brincando, ela deixou escapar. Yelin, aquele covarde? De jeito nenhum. Ele literalmente fugiu na minha frente. Ele não é Ling Ye e definitivamente não pode usar fogo do inferno. As pupilas da policial Huang brilharam com uma luz azul fraca. Um zumbido suave encheu o ar. Tem certeza absoluta? Porque sua frequência cardíaca disparou. Jouga nem piscou. Tenho certeza. Sou o único que já viu Ling Ye com meus próprios olhos. Ele me salvou por isso que Yelin não conseguiu salvar uma planta. Huang estreitou os olhos brilhantes e piscou, deixando o brilho desaparecer. Nunca me enganei com meus detectores de mentiras. Ela está dizendo a verdade, o que significa que Yelin pode não ser sua suspeita, afinal. Ele assentiu educadamente. Obrigado pela cooperação, senhorita Jouga. Se algo mais acontecer, por favor, nos avise imediatamente. Enquanto isso, Yelin tinha outras prioridades. Era hora de testar seu equipamento novinho em folha. Ji Lingyu o conduziu ao centro oficial da Associação dos Despertos, o centro de treinamento central em Qingqing. Uma recepcionista olhou para cima quando eles entraram. Você está no nível 16? Temos salas de treinamento padrão para menos de 20 despertos, 100 mil por hora. Inclui análise básica de força e calibração de mana. Mas Yelin balançou a cabeça negativamente. Quero a sala de treinamento para nível 40. A recepcionista piscou. Então, com seriedade repentina, assentiu. A atendente aceita a solicitação e prepara a sala de treinamento adequada para nível 40. O som de clang ecoa na sala. Inúmeros robôs de treinamento de nível 40 o espera. O Yelin, aproveitando a ausência de câmeras, decide experimentar a Espada da Vida, uma espada com poderes místicos. Yelin avança em direção aos robôs invocando a Espada da Vida. O corte de sua espada é devastador, boa parte das máquinas são mutiladas com o ataque.
Após terminar o treinamento, ele fica satisfeito com sua performance. Enquanto isso, Ling Yu comenta que o chefe enlouquece durante os treinos, especialmente com a proximidade de um exame importante. Após o término do treino, o Yelin pergunta se precisará pagar por eventuais danos. A atendente ri, afirmando que, se um nível 16 destruísse uma sala para nível 40, a culpa seria da qualidade do local. Aliviado, Yelin e Ling Yu partem, ao mesmo tempo em que a atendente volta para olhar a sala. Ela fica surpresa ao ver o estrago feito por Yelin. Centenas de robôs de treinamento nível 40 estão jogados no chão como se fosse nada. A cena parte para a residência da família Ji, onde guardas escoltam a área. De repente, um dos guardas é atacado por uma agulha no pescoço. Seu parceiro pergunta o que há de errado. Em seu momento de distração, mãos aparecem na sua costa. O pai de Ling Yu percebe que tem algo errado e, nesse exato momento, seu mordomo aparece, pedindo que seu senhor fuja. Antes que pudesse falar mais alguma coisa, ele é apunhalado pelas costas. Kensei aparece sorrindo sarcasticamente, cumprimentando o Sr. Ji. O Sr. Ji aponta a arma para ele, tentando uma maneira de escapar, mas no instante seguinte, Kensei o desarma separando sua mão do seu braço. Kensei pisa na cabeça do Sr. Ji, zombando de Ji, por tentar atacar um despertado. Um dos capangas de Kensei chega ao local. Ele informa que não os encontrou. Kensei se irrita e diz que vai deixar o Sr. Ji viver mais um pouco. De volta à residência da família Ji, o ambiente estava escuro e silencioso. Ling Yu grita pelo pai e pelo tio, mas só ouve eco. De repente, Yelin sente um cheiro de sangue. Eles correm para conferir o local e, quando chegam, veem os guardas completamente massacrados. Ling Yu fica atordoado com cena em sua frente, enquanto Yelin pede para ele tomar cuidado. Ling Yu corre em busca de seu pai e tio, mas Yelin observa algo na mesa. Ele encontra um bilhete sobre a mesa. Ling Yu retorna para conferir a mensagem escrita no bilhete. Uma mensagem ameaçadora aparece. Se quiser salvar seu pai, traga Yelin para o mercado negro subterrâneo. A cada 6 horas, corta um dedo dele. Ling Yu, enfurecido, grita o nome de Kensei. Ling Yu deseja acabar com a raça de Kensei, mas Yelin o impede, dizendo que tudo isso é culpa dele, então ele mesmo irá resolver. Com uma cutelada no pescoço, ele faz Ling Yu desmaiar. Yelin o segura e afirma que trará seu pai de volta. Yelin o coloca na poltrona e em seguida sai em direção ao local destinado. A cena muda para o mercado negro subterrâneo, onde há 2 caras de guarda. Yelin chega ao local furtivamente. Sem ser notado, ele os observa de longe. De repente, um dos capangas o nota. Yelin fica surpreso por notarem ele tão rápido. Armas são apontadas para Yelin, enquanto eles ordenam que saia da escuridão. Na verdade, ele estava o tempo todo, sendo monitorado por câmeras de visão noturna e sensores infravermelhos. Yelin piscou. Então esse mercado negro imundo tinha mesmo equipamentos de alta tecnologia? Bem, isso facilita as coisas. Chega de furtividade. Hora de abrir caminho. Ele cerrou os dentes, sacrificou 2 rins e ativou seu feitiço proibido, Chama da Reencarnação. Chamas irromperam em todas as direções, engolfando o beco, mas o custo foi brutal. Seu corpo jovem definhou em segundos. O cabelo ficando grisalho, a pele flácida. Ele agora parecia um homem de 70 anos. Os assassinos ao redor ficaram assustados. Esperem, o chefe nos avisou. Esse cara não é normal. Abram fogo. Mas Yelin, agora fortalecido pela magia proibida, movia-se como um raio. As balas zuniam, mas não conseguiam atingir nenhuma sombra. A tensão atingiu o auge. A batalha estava prestes a explodir. Yelin estreitou os olhos. O jogo começou. E como já viram demais, ninguém sai vivo esta noite. Ele avançou para a multidão como um fantasma, gritando: "Os lacaios de Kensei, papai está aqui para coletar cabeças." Nesse momento, uma rajada de vento cortante o atingiu. Um feitiço de combate baseado em vento rasgou o ar com precisão mortal. Yelin saltou alto, girando para desviar por pouco das lâminas que o atacavam. Aterrissando silenciosamente, ele zombou. "Classe do tipo vento? A julgar pela força deve ser pelo menos nível 30. Conforme a névoa espessa se dissipava, 2 figuras emergiram das sombras. Uma zombou: "Bem, entrar aqui sozinho. Alguém está claramente cansado de viver." A outra riu sombriamente. O chefe disse: "Mantenha-o vivo. Não se preocupe, eu vou jogar limpo." Yelin estreitou os olhos, sacando a lâmina com um chiado. "Ótimo, parece que é hora de aquecer minha espada de verdade." Sem esperar, ele avançou gritando: "Vamos lá, vamos ver quantos golpes você aguenta." O guerreiro do elemento vento reagiu rapidamente, lançando uma técnica baseada no vento. Lâmina de vento. Surto de lança.
Mas quando seus ataques colidiram, o primeiro golpe de Yelin ainda acertou, cortando direto o peito do usuário de vento com força explosiva. O segundo inimigo avançou por trás, com a espada brilhando. Velocidade impressionante, mas vamos ver se você se esquiva. Yelin se contorceu, desferindo um contra-ataque feroz. Sua segunda lâmina cortou o abdômen do atacante, cortando profundamente. Os dois cambalearam para trás, ainda sorrindo com os lábios ensanguentados. Rápido, claro, mas sua lâmina parece uma massagem nas costas. Yelin deu um sorriso irônico. Relaxa, estou apenas começando. Você não viu o que essa técnica realmente faz. Ele continuou. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo golpes, todos imbuídos de uma energia proibida e abrasadora. E então veio o oitavo. O próprio ar estremeceu quando sua lâmina desceu. É aqui que começa a doer. O dano se acumula, rapazes. Bem-vindos à dor. Os guerreiros da classe Vento olharam incrédulos, com as pupilas tremendo violentamente. Isso não pode ser real. Que tipo de técnica de lâmina é essa? Esse dano se acumula. A voz de Yelin era fria. Você não viverá o suficiente para descobrir. Com um golpe rápido, a espada cortou em cheio. O homem caiu como uma pedra, o vermelho acumulando-se sob ele, morto antes que pudesse gritar. O segundo inimigo congelou de terror, observando seu companheiro cair. Ora, você não é humano, você é um demônio! Yelin ergueu um dedo, e uma bola de fogo do inferno irrompeu, engolfando o homem. Seu grito ecoou brevemente, depois silêncio. Yelin se virou, a voz como gelo. Eu avisei. Ninguém vai sair daqui vivo. Bum! Ele chutou a porta principal das dobradiças e entrou no prédio como uma tempestade. A explosão irrompeu. Cortes e chamas rasgaram o corredor. Lá dentro, vozes em pânico gritavam: Socorro! Ele não vai cair! Ele simplesmente não vai morrer! Nesse momento, enquanto Yelin se banhava em sangue e fogo, uma figura alta apareceu silenciosamente atrás dele. Era Jai Xiuqi, o principal executor do mercado negro. Ele encarou Yelin com uma voz grave e intrigada. Faz tempo que ninguém entra aqui sozinho. Você estava se escondendo, garoto. Está sangrando muito, mas mesmo assim não vai cair. Yelin estreitou os olhos, observando o enorme machado de batalha nas mãos de Jai Xiuqi. Aquela coisa escapou o quê? Dos 125 quilos? Ele deu um sorriso irônico, tentando distraí-lo. Quer saber? Largue o machado e eu te conto um segredinho. Jai Xiuqi bufou. Não, acho que vou te esmagar primeiro e separar os pedaços depois. Com um rugido, ele balançou o machado direto em Yelin. Bum! O chão se estilhaçou com o impacto, rachaduras se espalhando como um terremoto. Yelin desapareceu bem a tempo, usando o passo fantasma, um borrão de movimento que deixou apenas uma imagem residual. Então você é mesmo um mago proibido. Jai Xiuqi riu, queimando sua vida por alguns minutos de poder. Vamos ver quanto tempo você dura. Ele avançou novamente, o machado uivando pelo ar em um ataque implacável. Yelin cerrou os dentes, mal conseguindo acompanhar. Nível 42. Esse cara não é brincadeira, Jai Xiuqi gargalhou. Um conjurador proibido empunhando uma espada? Essa é a primeira vez. Qual é? É só isso que você tem. Com um rugido selvagem, ele desceu o machado em direção ao ombro de Yelin como uma montanha caindo. Yelin estava confiante de que ele se esquivaria. Sua velocidade nunca o havia decepcionado antes, mas ele estava errado. O golpe acertou em cheio, fazendo-o voar pela sala e batendo em uma parede de pedra com um estrondo repugnante. Jai Xiuqi se aproximou, elevando-se sobre ele com um sorriso irônico. Qual é o problema? É só isso que você tem? Eu estava apenas me aquecendo. Caído contra os escombros, Yelin chegou a uma conclusão dolorosa. Então, o que é verdade contra brutamontes de combate corpo a corpo como ele, minha técnica de lâmina tem uma falha séria. Enquanto Jai Xiuqi pausava seu ataque para se gabar, Yelin se concentrava em si mesmo. Lentamente, seu braço começou a se regenerar. Sua decisão estava tomada. Ótimo, você pediu por isso. Rangendo os dentes, Yelin sacrificou tudo. Seu fígado, rins, pulmão esquerdo, bexiga, vesícula biliar, duodeno e cólon. Sem hesitar. O trovão soou instantaneamente. O céu escureceu enquanto nuvens de tempestade se agitavam acima. A pressão caiu como uma montanha em queda. Feitiço proibido. Tempestade que aniquila o mundo. Relâmpagos divinos caóticos. Um raio monstruoso, em forma de dragão se contorcendo, explodiu dos céus, rugindo direto em direção a Jai Xiuqi. Jai Xiuqi congelou. Sua bravata desapareceu, substituída por puro terror, como se estivesse encarando os olhos de um deus vingativo. Não, isso não pode ser real, murmurou ele, com a voz rouca de pavor. O raio acertou com precisão milimétrica, perfurando seu estômago com força devastadora.
Antes que pudesse gritar, seu corpo se desintegrou, reduzido a pó num piscar de olhos. Yelin embainhou a lâmina lentamente. Minha habilidade com a espada não é suficiente? Tudo bem. Que tal este feitiço de trovão? Ele se virou, expressão calma. Não que você possa responder. Pergunte ao Rei dos Mortos por mim. Depois de acabar com Zai Xiuqi, Yelin subiu as escadas cambaleando, murmurando. Sacrificando tantos órgãos de uma vez. Meio tonto agora. Enquanto isso, Kensei não tinha a mínima ideia de que seu executor mais confiável havia sido reduzido a cinzas. Ele se esparramou na cama, brincando com uma mulher ao seu lado, deleitando-se em satisfação presunçosa. Bang! A porta do quarto foi aberta com um chute tão forte que quase voou das dobradiças. Yelin entrou, lâmina na mão. Kensei, estou aqui. Cadê o tio Ji? Kensei se levantou de repente, incrédulo. Você, como diabos você chegou aqui? Cadê o Zai Xiuqi? Yelin se lançou no ar, a lâmina brilhando. Morto, e agora é a sua vez. Mas Kensei apenas riu. Por favor, todos me querem morto. Você? Você não é nem perto de digno. Com uma força chocante, ele segurou a lâmina que se aproximava com uma mão e agarrou a garganta de Yelin com a outra. Aperto esmagador, ossos se estilhaçando. Vermelho jorrou da boca de Yelin enquanto a dor atormentava seu corpo. Kensei zombou. Lição para sua próxima vida. Não mexa comigo. Ele jogou Yelin no chão como lixo, xingando. Droga, passei a vida inteira treinando falcões e fui bicado por um filhote. De repente, Kensei congelou, sua expressão mudando. Ele se virou para Yelin com descrença nos olhos. Yelin estava se levantando, ensanguentado, quebrado, mas vivo. Pior, seus ferimentos estavam visivelmente cicatrizando. Que diabos? Component Placement, Kensei murmurou, recuando instintivamente. Você sobreviveu à quebra de ossos? Yelin deu um sorriso irônico, passando os dedos sobre o olho esquerdo. Não, estou só começando. Então, friamente. Sacrifício, olho esquerdo. Uma runa brilhante ganhou vida. Feitiço proibido, congelamento eterno, olhar glacial. Ele afastou-se instantaneamente, prendendo os pés de Kensei em gelo sólido. Ele não conseguia se mover 1 centímetro. O pânico tomou conta de seu rosto. Que diabos é esse feitiço? Não consigo me mexer. A lâmina de Yelin apontava diretamente para ele. Cadê o tio Ji? Kensei cerrou os dentes, recusando-se a responder. Sem hesitar, Yelin invocou o fogo do inferno e incinerou o braço de Kensei. Seus gritos ecoaram pela sala. Ainda quieto? Ótimo. Adivinhe seu braço, Kensei. De repente, um baque soou atrás dele. Eles se viraram. A mulher de Kensei havia arrastado um homem espancado e ensanguentado e o jogado no chão. Ela gritou. Parem. Dê mais um passo e eu mato esse desgraçado aqui mesmo. Yelin estreitou os olhos e deu um sorriso irônico. Bem, que tocante. Qual é o plano então? Troca de reféns. Ele deu um passo à frente, aproximando-se calmamente da mulher. Você não quer trocar? Vamos lá. Vamos fazer acontecer. Ela entrou em pânico, apontando a arma com as mãos trêmulas. Não se aproxime mais. Juro que atiro. Bang, bang, bang. 3 balas atingiram Yelin em cheio no peito. Ele cambaleou para trás, desabou, contorcendo-se de dor. A mulher correu em direção a Kensei, pensando que tinha uma. Só para Kensei gritar, idiota, corra, você não pode matá-lo. De fato, antes que ela pudesse sequer tocar em Kensei, Yelin se levantou, ferido, sangrando, mas vivo, e num piscar de olhos ele arrebatou o tio Ji para um lugar seguro. Ele se virou para a mulher com os olhos frios. Levantou um dedo. Gelo se acumulou em sua ponta. Seu braço congelou instantaneamente no meio da mira, sua arma selada em um bloco de gelo. Só então ela percebeu que ele era um conjurador proibido. Os olhos de Kensei se arregalaram de horror. Não, deixe-a fora disso. Leve-me. Eu fiz tudo. Ela não sabia de nada. Mas antes que ele pudesse terminar, as lâminas de Yelin o golpearam com tanta precisão que os gritos de Kensei foram silenciados para sempre. Yelin ficou de pé sobre o corpo sem vida de Kensei, a voz monótona, tão alta. Você achou que eu te pouparia? Não seja idiota. A mulher encarou o cadáver de Kensei com a voz trêmula. E mais. Mais pessoas morreram. Você o matou. Você vai me matar também? Jogando o tio Ji por cima do ombro, Yelin nem olhou para ela. Eu não mato mulheres. Vá embora enquanto pode. Antes de partir, Yelin lançou uma faísca de fogo do inferno para trás. Em segundos, chamas irromperam, devorando todo o mercado negro subterrâneo em um incêndio. Ele logo retornou à propriedade Ji,
levando o tio Ji para casa em segurança. Ji Lingyu correu e agarrou a mão do pai. Pai, você está bem. Eu pensei que tinha te perdido para sempre. O pai de Ji afagou a mão do filho com um sorriso suave. Não chore. Eu estou aqui, não estou? Enquanto eu viver, a família Ji não vai cair. Por que, Yelin? Eu fiquei inconsciente o tempo todo. Como exatamente você me resgatou? Yelin coçou a cabeça com um sorriso. Sinceramente, não. Foi um amigo meu chamado Ling Ye. Ele te salvou e incendiou o mercado negro inteiro enquanto fazia isso. Ling Ye? Algum mestre oculto? Nunca ouvi falar dele. Não somos exatamente próximos. Acabei de conhecê-lo. O pai de Ji estreitou os olhos e suspirou. Tudo bem, não vou me intrometer. O que importa agora é o seu próximo exame de avaliação. Não deixe escapar. Entendi. Começaremos a nos preparar imediatamente. Só então a porta se abriu com um estrondo. 3 homens de terno preto entraram. O líder latiu friamente. Yelin, você não vai a lugar nenhum. Sou o policial Huang, do Departamento de Investigação. Ele exibiu seu distintivo e entregou o documento. Você é suspeito de um grande caso de homicídio. Você está preso. Este é um mandado oficial. Os olhos de Yelin se estreitaram. Ele não esperava que o departamento agisse tão rápido. Revidar agora seria imprudente. Ele expirou lentamente. Ótimo. Eu vou. Ji Lingyu deu um passo à frente, furioso. Com que pretexto você está levando meu chefe? O pai de Ji agarrou seu braço, acalmando-o. Yelin, não se preocupe. Vou chamar o melhor advogado da cidade. Nós o traremos de volta. Enquanto isso, de volta à residência de Jouga, Jouga Qinshin bateu a porta de Jouga Ni com um olhar sério. Encontramos algo. Aquele Ling Ye que você estava procurando. Houve um acontecimento. Troque de roupa primeiro. O oficial Huang do FBI está esperando lá embaixo. Depois que Jouga saiu, Qian Qing permaneceu na porta murmurando. Yelin, não achei que você fosse capaz. Acabar com Kensen sozinho. Por quanto tempo você planeja continuar lutando sozinho? Quando finalmente vai me pedir ajuda? No FBI da cidade Qing, Yelin estava sentado em uma cela de aço, isolado do mundo. Quando um homem entrou na sala, Yelin manteve o tom neutro. Não direi nada até meu advogado chegar. O homem zombou e então se lançou para a frente, agarrando Yelin pelo colarinho e o levantando do chão. Durão, hein? Ele rosnou. Onde está? Entregue a chave que você pegou. E talvez eu deixe você sair daqui vivo. Jogado no chão, a mente de Yelin girava. Do que diabos eles estão falando? De uma chave? Eu nem sei o que significam. Mas ele não podia se dar ao luxo de demonstrar confusão. Manteve a cara séria. A chave está comigo, mas não comigo. Você me machucou e nunca a encontrará. Nunca. Os olhos do homem se estreitaram. Tudo bem. Tire-me daqui primeiro. Depois conversamos. Yelin não respondeu. A paciência do homem se esgotou. Ele deu um soco no rosto de Yelin, com toda a força. Tudo bem, eu falo. Deixe-me fazer uma ligação, viu? Não foi tão difícil. Coopere e ninguém terá que sangrar. Enquanto discava, os pensamentos de Yelin queimavam de raiva. Juro que pagarei 10 vezes mais esta dívida. 10 minutos depois, as portas se abriram. Jouga Tianxin entrou no escritório de investigação, vestido de preto, com uma aura afiada como uma lâmina. Senhor Jouga, não esperávamos uma visita tão distinta. Jouga Tianxin o interrompeu friamente, puxando uma pequena chave metálica. Poupe-me da bajulação. Aqui está o que você queria. Agora solte o garoto. É claro que não ousaríamos mantê-lo por mais tempo. Boa viagem, Sr. Jouga. Yelin observou tudo se desenrolar e sentiu um arrepio na espinha. Aquela chave pertencia a Kensen. Como Jouga Qianxin a conseguiu? Estou sendo arrastado para algo maior? Em voz alta, ele apenas sorriu. Obrigado. Devo uma a você. O rosto de Jouga Qianxin escureceu. Seu tom era frio e tranquilo. Eu o salvei por um motivo. Se a notícia de que você possui um corpo imortal se espalhasse, todos os poderes de alto nível do reino viriam atrás de você. O coração de Yelin disparou. Ele sabe. Sua mente disparou. Devo matá-lo agora, antes que ele espalhe a doença? Mas ele forçou um sorriso calmo. Corpo imortal? Você pegou o cara errado. Jouga riu, verde demais. Aquele brilho de intenção assassina em seus olhos simplesmente te entregou. Então é verdade. Você realmente é quem tem o corpo imortal. E fraco como você está agora, essa lenda deve ser real. Yelin suspirou. Seu disfarce foi descoberto.
Ótimo. Você me pegou. O que você quer? Zhouga Qianxing o encarou. Yelin, você estaria disposto a se tornar meu discípulo? Yelin congelou. Um discípulo? Não era bem isso que ele esperava. Zhouga Qianxing tossiu levemente e então falou com rara sinceridade. Simulation. Não me resta muito tempo. Antes de partir, quero passar adiante o que importa. Quero confiar isso a você. Yelin o encarou, perplexo. E confiar em quê, exatamente? Ele enfiou a mão no manto e tirou uma chave estranha e de aparência antiga. Yelin piscou, confuso. Espera aí, o quê? Você já não entregou a chave para a agência? Zhouga Qianxing deu um sorriso irônico, girando a chave lentamente entre os dedos. A que eu dei para a agência? Uma falsa. Esta é a verdadeira chave do Apocalipse. A lenda diz que foi quando o portão do Apocalipse se abriu pela primeira vez. Os monstros não eram as únicas coisas que trazia. 7 relíquias de origem caíram do céu. Artefatos de uma era muito anterior à nossa, espalhados pelo mundo. Cada relíquia contém um poder insondável, suficiente para derrubar nações. E esta chave é o que abre o portal para todas elas. Os olhos de Zhouga Qianxing se estreitaram com intensidade. Yelin, você se tornará meu discípulo e me ajudará a completar esta tarefa? Você sabe demais agora. Recusar não é uma opção. Yelin fez uma pausa e curvou-se levemente. Você é um mestre e uma lenda. Seria uma honra aprender com você, mas não vou mentir. Não tenho certeza se sou forte o suficiente para terminar isso. Zhouga Qianxing soltou uma gargalhada. Desde quando você é humilde? Com seu talento, assim que entrar na Academia Suprema, seu futuro será ilimitado. Além disso, tenho mais uma coisa que preciso que você carregue para mim. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você quer a continuação dessa obra, deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.